Meu irmão Elias, manda um abraço aí para a Giane, para o Gael. Gael deve estar assistindo o culto do jeito que ele está grandão. O nosso irmão Antônio lá, Inácio, manda um abraço aí para a nossa irmã Flor de Lis. O Elcio também, manda aí para a família também. E a nossa irmã Olinda também está participando com a gente. Nós, até o momento, aqui no meu monitorzinho, aqui, temos 20 conexões. Então, bastante gente aqui. Se a gente calcula que em cada conexão, pelo menos, tem 2 pessoas assistindo, né? Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, tem aumentado aí a gente tem chegado em mais lugares, que Deus abençoe. E eu sempre, antes, quando eu recebo também aqui o link, eu sempre mando para a família, para os amigos, pessoal, que se eles quiserem, eles têm aqui uma fonte boa para beber, né? Nós estamos usando a Bíblia, essa fonte é boa, né? Pessoal, estamos estudando, estamos caminhando já para os finalmente. O que pode impedir as minhas orações de serem ouvidas? A gente viu que 7 coisas atrapalham a nossa oração de ser ouvida. E aí eu só vou fazer a leitura, porque se você gostaria de saber mais, é só você ver os outros vídeos, né? 2 semanas a gente está falando 2 quartas-feiras. Primeiro, o que atrapalha as nossas orações serem ouvidas? Brigas conjugais. As orações param, elas cessam, porque um fica chateado, um quer orar com o outro, aí ele não ora mais, aí dá problema. Segundo, a injustiça, a prática da injustiça. Terceiro, não querer obedecer a palavra de Deus. Lá, Provérbios 28:9, aquele que desvia seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. O pecado em geral, a gente falou sobre isso, que o nosso Deus, ele ouve, mas ele não atende. Por quê? Porque os nossos pecados fazem uma barreira, uma separação relacional. Outra coisa que atrapalha também a nossa vida de oração é o mundanismo. É você se secularizar. Talvez você não fique ofendido com secularizar, mas é a mesma coisa de se mundanizar, né? Outra coisa, o orgulho no coração atrapalha e falta de pedir perdão atrapalha também nossas orações. Aí hoje, eu queria compartilhar então com vocês, tudo bem, essas coisas atrapalham as nossas orações serem ouvidas, mas e para que elas sejam ouvidas? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar a nossa transmissão aí? Com certeza. E aqui eu quero dividir esse estudo em 2 momentos. Existem algumas atitudes que a gente precisa ter antes da gente começar a orar, e tem algumas atitudes que a gente tem que ter durante a oração. Tudo bem? Então, assim, coisas que eu tenho que fazer antes. Profilático o negócio. Né, doutora? Profilático, se cuida antes, então, e depois, durante, enquanto eu estiver orando, alguns cuidados, tá bom? Eu gostaria de separar hoje, para a gente poder olhar esse antes. Alguns princípios aí importantes, eu quero olhar com os irmãos 3 princípios. Esses 3 princípios, eles estão lá no livro de Provérbios. Primeiro, Provérbios 15, abre lá se você quiser, se você puder. Provérbios capítulo 15, verso 8. Provérbios 15, 8. Alguém pode ler para mim, por favor? Se você está em casa, você está lendo, eu não estou te ouvindo. Então, seria legal alguém aqui, né, ler. Olha lá. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor. Isso é muito interessante, porque essa ideia de eu não ser reto nos meus caminhos, eu querer oferecer sacrifícios e louvar e vir para a igreja. Não está errado vir para a igreja. Não está errado louvar. Não está errado você cantar. Você deve fazer isso tudo. Mas antes disso, dentro do seu coração, ele tem que estar limpo. Então, você, para que as suas orações sejam ouvidas, para que elas subam de forma agradável ao Senhor,
Você precisa ser reto nos seus caminhos, que é essa segunda parte. Alegria, 15:8. Mas a oração dos retos é o seu contentamento. Enquanto, olha só, o sacrifício aqui é um negócio mais elaborado, a oração é até mais simples. Ele está falando, ó, a coisa mais elaborada, se você não está correto no seu coração, Deus odeia. Mas a simplicidade da oração, daquele que é reto, Deus tem prazer naquilo, Deus gosta de ouvir. É o seu contentamento, ele fica contente. Gente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que a minha oração pode deixar Deus contente, se a minha oração vem de um coração que está querendo andar reto com o Senhor. Isso é muito importante, gente. Pessoal, a gente tem que querer andar reto com Deus, e é legal que quando eu quero andar reto com Deus, a minha oração vai ser ouvida de forma especial por Ele. Ele vai ficar contente. Isso é importante porque muitas teologias aí, talvez mais modernas, colocam Deus muito impessoal, colocam Deus muito rochoso nesse sentido. Não, nosso Deus, ele reage, ele responde. E é interessante que ele está, se você olhar, o sacrifício dos ímpios é abominável, mas a oração dos retos lhe é agradável. O que faz diferença é se o cara é ímpio ou se ele é reto. O que está fazendo diferença aqui é o coração dele. Isso é muito importante. Quando nós chegamos aqui, quando nós chegamos diante do Senhor, e eu agora não estou falando só da questão da igreja, não, mas quando a gente chega aqui para o culto, é importante esse conceito. Mas quando eu estou lá na minha casa, querendo falar com Deus, ou querendo fazer alguma coisa, cara, como é que está o meu coração diante dele? O meu coração é de alguém que quer andar reto, ou o meu coração vive na impiedade? Porque que tal, eu posso fazer um sacrifício muito lindo, e o meu coração cheio de impiedade lá dentro. E o que pega é que Deus lê o coração. Quando o adorador chega lá, Deus já leu ele. Ih, rapaz, está querendo me comprar, rapaz? Essa também é essa marca que a gente está vendo é uma coisa incrível do cristianismo verdadeiro, da religião judaico-cristã. Deus não se move por oferendas que tentam subornar Ele. Deus não se... Ele lê o coração, Ele não olha a oferta. Tanto é que, lembra lá da viúva lá, e Jesus lá no gasofilácio, olhando lá, e os caras despejando, blá, blá, blá. A viúva foi lá, botou 2 moedinhas. Ela deu mais do que todo mundo. Como assim, mestre? Pô, a gente está ouvindo aqui as moedas caindo aqui lá no gasofilácio, ela botou 2 moedinhas. Ela deu muito mais. Jesus leu ela. Ela deu tudo que ela tinha. Eles deram do que estava sobrando. Então, pessoal, quando a gente fala sobre a questão da oração, a gente tem que ter esses conceitos na nossa mente. Quando nós fechamos os nossos olhos, ou oramos com eles abertos mesmo, a gente está falando com Deus que não está nem aí para suborno. Ele não adianta você fazer uma oferenda para tornar ele propício. Ele lê o nosso coração antes. Então, você quer ter a sua oração ouvida? Ande de forma reta diante do Senhor. A oração dos retos lhe é agradável. Na outra versão. Interessante isso, né? Cara, às vezes eu fico tentando imaginar na minha cabeça isso, né? Quando a gente começa a orar, e aí Deus fala, nossa, cheiro ruim, rapaz. Tem alguém orando para mim todo errado. Ou eu fico pensando, se você ora para Deus e você quer andar reto, peraí, cara, meu servo está orando, fala comigo. Rapaz, eu gosto desse cara, eu gosto dele orando, rapaz, eu gosto muito. Que diferença faz, né? Então, primeira coisa, vamos andar reto, vamos fazer o que é certo. Isso faz diferença. Segundo motivo,
Está percebendo? Isso a gente tem que fazer antes da gente abrir a boca para orar. Estão entendendo? Segundo movimento, pratique a justiça. Também no capítulo 15, no verso 29. Alguém pode ler para mim? Ó, o Senhor está longe dos ímpios. Pessoal, aí alguém fala assim, não, mas Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas aqui é proximidade relacional, entendeu? Você pode estar ali, Senhor, cara, peraí, eu quero olhar o teu coração. Você, cara, só faz o que é errado. Você pratica injustiça. Não, cara, não quero ouvir que você... Não, está muito ruim. Longe está o Senhor dos ímpios. Não, contigo eu não quero andar, não. E aí acontece aquilo que o Salmo, que Isaías fala, que a gente vai criando uma barreira. Não, a gente não pode deixar essa barreira, não. A gente tem que praticar justiça, a gente tem que fazer o que é certo. E aí, diz que a oração, o Senhor está longe dos ímpios, mas Ele ouve a oração dos justos. Né? Então, como é que a gente está nesse antes da gente abrir a boca para falar? A gente faz aquilo que é reto ao Senhor, a gente busca a justiça. Lá, o texto lembra daquele texto, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembra disso? Cara, buscar a justiça de Deus é pensar naquilo que Deus quer, que Ele determinou que é justo, isso aqui é correto, isso aqui é ímpio, isso aqui eu não quero. Cara, você chega para Deus todo errado, a única oração que Ele quer ouvir de você é de pedir de perdão. Lembra disso, porque o pedido de perdão sincero Ele sempre ouve. Isso é muito importante, né? Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Que a gente possa estar praticando a justiça. Em terceiro lugar, essa não está em Provérbios, mas está num Salmo. É um Salmo que também fala, esse Salmo é até um hino também, né? Salmo 145, 18. Antes da gente abrir a nossa boca, a gente tem que querer ficar perto do Senhor. Isso é muito importante. Salmo 145, 18. O que diz aqui? Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Dá então para a gente invocar Deus sem ser de verdade? Tá. É aquele cara que, lembra lá do fariseu que a oração dele não saiu nem do teto, né? Porque ele orava para ele mesmo, para se engrandecer. Aqui está dizendo, não, perto está o Senhor. Lembra também que lá Deus está longe de quem pratica a justiça. Aqui ele está falando, Deus está perto daqueles que pedem. Senhor, fica comigo, Senhor. Mas que pedem de verdade. Porque tem gente que pede para Deus ficar com ele por puro... Como é que é a palavra? Superstição. Mas não pede de verdade. Até porque, se você pede para o Senhor estar perto de você, você tem que tomar cuidado com o que tu faz. Porque Ele vai ver tudo que tu faz, né? Perto está o Senhor dos que o invocam. Então, fique perto do Senhor. Isso vai ajudar a sua oração a ser ouvida. Invoca o Senhor. Pede para Ele estar junto de você. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Que a tua oração seja de alguém que ande perto do Senhor. De alguém que está ali perto. Isso aí me lembra uma questão. Você já viu alguém, o cara todo errado, o cara incrédulo, o cara não vai na igreja,
o cara todo errado, aí daqui a pouco acontece algum acidente, aí ninguém, pô, cadê Deus nessa hora? Cara, tu vive todo longe de Deus, cara, agora tu virou crente, quer andar perto dele? Ou aquele cara, meu filho está mal, a igreja está orando, mas o cara está fazendo tudo errado. Aí, pô, cadê Deus que não está atendendo, que não está fazendo nada pelo meu filho? Cara, não é assim que funciona. A oração ela é ouvida por aqueles que estão perto do Senhor. E lembrando, esse perto é relacional, pessoal. Não é assim, eu estou fazendo tudo errado, eu peço e Deus tem que fazer. Deus é relacional, é relacionamento. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Cara, tu nunca ligou para Deus, tu nunca serviu o Senhor. William Carey falava assim, queres grandes coisas de Deus? Faça grandes coisas para Deus. Sirva ao Senhor, seja fiel a Ele. Agora, tu quer andar tudo errado, quer andar de todo jeito, e quando acontece um negócio errado, a culpa é de Deus. Tá brincando. Não, cara, não aceita essa culpa não, viu, gente? Porque os incrédulos são doidos para... Agora a culpa é de Deus. Agora tu crê na soberania de Deus. Agora você é super crente. Só não vou ficar mais bravo porque tu está sofrendo. Então eu vou dar uma colher de chá para você. Mas assim, está errado, hein? E a gente pode ajudar a pessoa. Porque o Senhor está perto daquele que invoca de verdade, em verdade. E faz sentido quando a gente transporta isso para o Novo Testamento. Porque diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Esse é que o Pai está procurando. Agora, você está procurando Deus que não é de verdade, cara? Muita gente faz isso. Não vai ter a sua oração ouvida, mas se tu busca, invoca ao Senhor, está perto dele, ele vai te ouvir, com certeza. Então, essas 3 dicas que eu gostaria de dar, 3 princípios, para que as nossas orações sejam ouvidas. Tá? Primeiro princípio, que isso é o que a gente faz anterior a começar a orar, que é seja reto nos seus caminhos. Segundo, pratique a justiça. Terceiro, fique perto do Senhor. Na semana que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar, a gente vai falar durante a oração, o que a gente tem que fazer e o que a gente vai estudar. A gente vai estudar a oração do Pai Nosso. Tá? A gente vai fazer um resumo, porque não vai dar para fazer exposição bíblica, que a gente não tem tempo, tá? Mas a gente vai olhar a oração do Pai Nosso. O que Jesus Cristo falou que a gente tem que fazer na hora da oração, na hora que a gente abrir a nossa boca para orar. E a gente vai estar conversando sobre isso. Tá bom, meu povo? Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, que você possa ser reto nos seus caminhos, praticar justiça e sempre se manter perto do Senhor. E as nossas orações vão ser ouvidas com certeza. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos instrui, que nos direciona, que nos ensina. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas orações a permanecermos perto do Senhor. Pedimos a Tua ajuda, a Tua bênção, que o Senhor ouça as nossas orações. E agora, Senhor, de forma especial, hoje nós vamos compartilhar os nossos pedidos e motivos de louvor, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa receber a gratidão. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Ok?